Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém? Irmãos, enquanto a gente estava no primeiro momento de devocional, e eu me vi muito ali no Davi, quando ele veio aqui na frente. A primeira experiência, viu, Davi? Eu queria dizer para você, eu não sei se vai te consolar isso, mas todas as vezes que a gente vem, a gente tem o mesmo sentimento. Não é verdade? É verdade. Então, se serve de consolo, meu irmão. Toda vez que a gente está aqui na frente, é uma sensação nova. É uma experiência nova. E eu vejo isso não como fraqueza, né? Mas é o cuidado, a dependência de Deus, saber que aqueles que são responsáveis por transmitir a palavra de Deus têm uma responsabilidade dobrada em relação aos outros, né? Mas antes da gente fazer a leitura do texto, que é a nossa meditação dessa noite, aqueles irmãos que estavam com saudade, eu queria vender o peixe. Antes de ler, viu, pastor? Eu quero vender o peixe. Os irmãos já ouviram falar no ministério, missão, evangelismo e discipulado. Quem conhece esse ministério? O que esse ministério faz aqui na igreja? É o ministério responsável pelas ações que são voltadas a evangelismo, missões e discipulado. O próprio nome já diz, né? Então, é o MED. E a partir dessa semana, nós começamos um trabalho mais intenso de divulgação das atividades que a igreja realiza nos diversos projetos sociais que a igreja possui. E os irmãos, se os irmãos tiverem visto nas suas redes sociais, começou a ser lançado um material de divulgação, né? E hoje eu queria mostrar para os irmãos essa aqui, que é a nossa mais nova, é o bebê da igreja, a Missão Barra Grande. Esse não é o nome oficial ainda, né, pastor? Oi? Tem uma mais nova, Alvorada é mais novo? Alvorada é mais novo? Pronto. Então, a minha informação está errada. Tem uma mais nova depois dessa. Então, essa é a Missão Batista Barra Grande, localizada ali no Cajueiro da Praia, né, no litoral piauiense. Um local onde existem muitos problemas sociais, especialmente voltados a drogas, né, prostituição, por ser uma área turística, mas a palavra de Deus ela tem entrado, avançado ali naquele local, e nós cremos pelo poder que há nessa palavra, que ele é capaz de transformar a realidade daquele local. Então esse é o nosso piloto, lá em Barra Grande. Pode passar, essas são as atividades semanais e alguns momentos das reuniões que são feitas lá na comunidade, lá na Barra Grande. Essas fotos, elas são do último domingo. Foi essa semana que começou a Escola Bíblica Dominical lá, né, pastor? Foi essa semana agora que começou? Momentos anteriores. Pronto, a cada 15 dias vai uma equipe da igreja para realizar a Escola Bíblica Dominical aos domingos, e nas segundas-feiras, todos os dias segunda-feira, nós temos 5 equipes de irmãos de irmãos que também vão ajudar ali naquele local. Então, que o finalzinho da apresentação diz: venha fazer parte, né? O objetivo da gente divulgar é também para convidar você a fazer parte, né, desse projeto. Talvez você não saiba como fazer, talvez você não saiba o ir, mas existem outras formas de você participar disso, né? Inclusive, uma das formas de nós estarmos participando das missões é contribuindo financeiramente. A nossa igreja possui um plano de adoção missionária, que é o PAN, que as ofertas que são arrecadadas, né, que são designadas ali, são específicas para trabalhar missões. Então, os irmãos também podem contribuir financeiramente para que o evangelho do Senhor ele seja espalhado aí nessa região toda do litoral. Nós temos no Macapá, na Mexeriqueira, na Barra Grande, nós temos aqui no Nova Parnaíba, projeto Ágape, que é o primeiro projeto da igreja. Nós temos o projeto Adonai, que é ali no Joás Souza, e também lá no Colina da Alvorada. São esses projetos que a igreja desenvolve, né, de
cumprir o ID do Senhor, onde quer que nós estejamos. Então, essa é a... Nós estamos aí também pleiteando, né, junto a algumas autoridades, um lote ali na região do Colina da Alvorada, para a construção do futuro templo ali da congregação, né? Então nós queremos pedir que os irmãos estejam orando para que o Senhor venha abrir as portas, né? Para que Ele possa nos conceder um local bom, um local amplo, estratégico, para que a gente possa conseguir construir ali algo que os irmãos possam se reunir ali naquele local. Então fica essa primeira palavra, né, de incentivo aos irmãos, participem. Se os irmãos não conhecem o ministério, existem alguns irmãos aqui que trabalham nesse ministério e vocês podem nos procurar, né, para conhecer, quiser visitar um projeto, você tem liberdade de chegar junto, né? Então, essa é a minha palavra inicial. E nós vamos continuar na série de mensagens desse mês, a série Segue-me, Siga-me, e mais especificamente nas quartas-feiras, as marcas do discípulo de Jesus, né? As marcas dos discípulos de Jesus. Nas últimas semanas, nós já vimos aqui com os irmãos que vieram trazer a mensagem, duas marcas que são características dos discípulos de Jesus. Os irmãos que estão vindo frequente aos cultos nas quartas-feiras, os irmãos lembram quais são essas duas primeiras marcas que foram faladas aqui? Lembram? A primeira marca foi da obediência. A segunda marca, a marca da fé. E hoje nós vamos avançar um pouquinho mais, né, e falarmos a respeito de uma terceira marca, que é a marca da oração. Então, hoje nós temos um culto de oração, né, e iremos falar sobre oração. O que a palavra do Senhor nos mostra, nos orienta a respeito de oração. E nada mais justo nós começarmos orando. Nada mais justo, mais certo, nós começarmos orando, pedindo a Deus a sua iluminação, a iluminação do Espírito Santo, para que a gente possa falar e ser compreendido, né, pelos irmãos, aquilo que Ele tem colocado no nosso coração para compartilhar essa noite. Então quero convidar os irmãos novamente a fechar os olhos, né, alguns momentos falando com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez estar na Tua casa. Muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de poder, juntos, reunidos, Te adorar, meu Pai. Obrigado por essa casa de oração que mantém as portas abertas, proclamando o Teu Evangelho, o Teu reino, a Tua palavra salvadora, meu Deus. Obrigado por tudo, Pai. Obrigado pela liderança da Tua igreja aqui nessa localidade, meu Deus. Nos abençoa, concede a nós a iluminação do Teu Espírito para que possamos compreender, Senhor, a Tua palavra. Obrigado por tudo e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, abram suas Bíblias no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo de número 23. Esse versículo é o versículo tema da série de mensagens. Lucas 9, 23. É um convite muito especial feito por Jesus Cristo, né? E esse convite ele é dirigido não apenas àquelas pessoas que tiveram contato inicial com Ele, mas é um convite que é dirigido a todos nós nos dias de hoje. É um convite que se estende ao longo de todo esse tempo a cada uma das pessoas que buscam a Deus. E Ele diz assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Eu vou ler novamente. Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo e siga-me, não é? Então o convite de Jesus não é um convite à toa, não é um convite para fazer coisa à toa, não é? É um convite para
O arrependimento é um convite para a renúncia de cada um de nós. E esse convite, ele implica necessariamente naquilo que nós estamos trabalhando durante todas essas semanas. Implica no discipulado. Jesus nos chama, Deus como um Deus pessoal, o Deus que se revela pela sua palavra, é um Deus pessoal. E esse Deus pessoal deseja viver um relacionamento com aquelas pessoas que se achegam a Ele. E esse processo de relacionamento é aquilo que nós chamamos de discipulado. Discipulado. Pode ser que alguns dos irmãos tenham a ideia de que o discipulado é apenas realizar estudos bíblicos, né? Eu ir durante um final de semana, um dia na semana, na casa de um irmão e preparar um estudo bíblico e estudar com o irmão naquela semana. Mas o discipulado ele vai muito além do que apenas... O estudo bíblico é uma parte importante, mas o discipulado em si ele vai muito além do que somente o estudo bíblico. O discipulado é uma vivência, é estar junto, é acompanhar, é sorrir, é chorar, é se alegrar, é se zangar de vez em quando. Então, discipulado é um processo de conhecimento, né? E um processo de aprendizado para cada um de nós. Nessa noite, nós temos como tema específico, né, falar sobre oração. E falar sobre oração é um tema muito abrangente na palavra de Deus. Porque nós encontramos, só nos Salmos a gente encontra 150 orações. A gente encontra muitas outras orações no decorrer do texto bíblico. E para que nós pudéssemos trazer uma mensagem que seja rápida, clara, né, e concisa, eu me baseei aqui em alguns pontos que eu vou trabalhar com os irmãos essa noite. O primeiro deles é definir o que são essas chamadas marcas. Meu objetivo inicial aqui é definir, né, caracterizar o que são essas marcas, enfatizar que a oração é uma dessas marcas. É o segundo. Conceituar oração, reconhecer a nossa dificuldade nessa área, na área da oração, a importância e os benefícios da oração, e o final é buscar consciência sobre essa prática tão importante na nossa vida. Então é isso que eu quero compartilhar com os irmãos essa noite, né? E para iniciar, eu quero conceituar o que são essas marcas. Se os irmãos, aqueles que são mais velhos, se olharem no espelho, vocês vão perceber que o tempo passou e no rosto ficou, o quê? Marcas, não é verdade? Aqueles que trabalham de forma manual, que exercitam a sua atividade profissional com as mãos, também tem marcas nas mãos, né? Inclusive os músicos, né, Betinho? Tem marcas na mão, né, Felipe? Tem marcas na mão por causa da atividade? Então as marcas, elas fazem parte das nossas vidas. E nesse contexto que nós estamos querendo apresentar para os irmãos, essas marcas são características. Características de quê? Que características são essas? São características que nós assumimos, que nos fazem parecidos com quem? Com quem, irmãos? As marcas do discípulo são as características que os discípulos assumem do mestre, que o fazem parecido com ele. Que o fazem parecido com ele. O primeiro texto que nós vamos ver é 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. O que diz? 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Sejam meus imitadores, como também sou imitador de Cristo. Apóstolo Paulo. 1 João 2,6. 1 João 2,6. Quem afirma permanecer nele deve andar como ele andou. E Romanos 8,29. Romanos 8,29. Pois aqueles a quem previamente conheceu, também os predestinou
para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, irmãos, o desejo de Deus para os seus filhos é o quê? Nos parecermos com Jesus. Nos parecermos com Jesus. Sermos parecidos com Ele. E enquanto eu meditava a respeito desse tema, né, da oração, eu imaginei que essas características, elas não agem de forma independente, mas elas se completam porque é um processo de crescimento de cada um de nós. E o desejo que o discípulo tem, cada dia, é de parecer mais com o seu mestre. Por quê? Porque o desejo de Deus é que nós sejamos parecidos com Jesus. O desejo de Deus é que nós carreguemos nos nossos corpos, na nossa mente e no nosso coração, as marcas de Jesus. Nós devemos carregar isso. Lucas 22, 39 a 41. Lucas 22, 29 a 41. Nós iniciamos falando que o desejo de Deus é que nós tenhamos as marcas de Cristo, né? Então, por que nós devemos imitar Jesus Cristo? Pelas suas atitudes. Vamos lá. Lucas 22, 39 e 41. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando a um lugar, disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Então afastou-se deles uma pequena distância, ajoelhou e começou a orar. Então Jesus, durante o seu ministério aqui na terra, ministério de salvação, de anúncio do reino de Deus, como profeta de Deus, uma das marcas do ministério de Jesus foi a oração. Ele era uma pessoa, era alguém que constantemente estava buscando a Deus, buscando o seu Pai em oração em todos os momentos da vida. Dos momentos bons, quando era necessário agradecer pelo pão que estava sendo multiplicado, como nos momentos de angústia, quando ele se derramava diante do Pai, próximo da angústia de morrer crucificado. Isso era uma prática muito constante na vida do Senhor Jesus. Jesus, ele orava sozinho. Lucas 5, 15 e 16. Lucas 5, 15 e 16. Todavia as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que as multidões vinham para ouvi-lo, para serem curadas das suas doenças. Jesus, porém, retirava-se para lugares solitários e orava. Existem momentos na vida que nós precisamos estar sozinho com o Senhor. Mas Jesus também orava junto com os discípulos. Marcos 14, 32. Marcos 14, 32. Então foram para um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Jesus foi ao jardim do Getsêmani e convidou aqueles seus amigos mais próximos para estarem com ele naquele momento de oração. Então, oração é uma marca do discípulo de Jesus, porque o discípulo de Jesus busca se parecer com ele, e uma das principais características do ministério de Jesus foi uma vida de oração. Das principais características da vida de Jesus foi uma vida de oração. E agora, irmãos, eu queria conceituar o que é oração. E para fazer isso, vou fazer um pouco diferente. Nós vamos abrir em Mateus 6, a partir do versículo 5. Mateus 6, a partir do versículo 5. E vamos ler esse texto, que é uma das orações mais conhecidas que nós temos na palavra de Deus. Os discípulos foram até Jesus e pediram para que ele ensinasse a orar, né? Da mesma forma como João ensinava os discípulos. E Jesus começou a discorrer a respeito da oração nesse capítulo. E esse capítulo esses versículos nos trazem alguns ensinos importantes a respeito do que vem a ser
a oração. Versículo 5. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, ora a teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. E quando orardes, não useis de repetições inúteis, a exemplo dos gentios, pois eles pensam que serão ouvidos pelo muito falar. Não vos assemelhais a eles, pois o vosso Pai conhece de que necessitais, antes de o pedirem a Ele. Portanto, orai deste modo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como também temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teus são o reino, o poder, a glória, para todo sempre. Amém. Baseado nesse texto, irmãos, oração significa adoração. Baseado naquilo que nós acabamos de ler, oração significa adoração. Por que, irmão? Por que, irmão Eduardo? Que oração significa adoração? Porque é uma forma de nós nos aproximarmos, manifestarmos os nossos sentimentos a Deus por quem Ele é. Pelo fato dele ser Deus. Pelo fato de conhecer as nossas necessidades e suprir as necessidades de cada um de nós. Jesus, quando ele toca nesse ponto específico da adoração, ele vai dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é feita no céu. É uma atitude de alguém que adora a Deus através da sua oração. Nós estamos preocupados muitas vezes em pedir a Deus. É só o que a gente sabe fazer. Mas na oração nós precisamos nos derramar diante dele, adorá-lo por quem ele é. O segundo conceito de adoração que eu encontro aqui nesse texto é que é de dependência. Oração é dependência de Deus. É depender de Deus para tudo. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. A nossa necessidade mais básica não é que é comer. O ser humano possui algumas necessidades básicas que sem ela ele não vive. Respirar, comer, beber água. Não é? Então, apresentar a Deus a sua própria dependência. No capítulo 6, no início do capítulo 6, deixa eu ver aqui se está certo mesmo, irmãos. No início do Sermão da Montanha, quando Jesus fala a respeito da ansiedade da vida, Jesus vai falar a respeito disso. Vocês valem mais do que as aves do céu. E elas todo dia são alimentadas pelo Senhor. Quanto mais vocês. Então Deus conhece a necessidade de cada um de nós. Então a adoração nesse sentido é depender de Deus para as coisas mais simples da vida. Inclusive para aquelas que são básicas das nossas vidas. Adoração também é confissão de pecados e pedido de perdão. Versículo 12, o que é que diz aí o versículo 12? Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoado os nossos devedores. Momento em que nós estamos próximos de Deus através da oração, é o momento adequado para que a gente venha confessar os nossos pecados e pedir o perdão dele. Lá na primeira carta de João, o apóstolo diz que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Todas aquelas pessoas que se aproximam de Deus na oração, com coração sincero, com coração quebrantado, com coração contrito, Deus responde às orações. Mas oração também é pedido de proteção. Oração também é pedido de proteção. Não nos deixe entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Quando Jesus
citou, né, essa forma de orar, nós entendemos que é um modelo pelo qual nós podemos usar para preparar as nossas próprias orações diante de Deus. Porque orar, obrigado, irmã. Porque orar é conversar com Deus. É você expor a Ele, expor ao Senhor aquilo que está no íntimo do seu coração. E é justamente nesse momento que nós encontramos a intimidade com Deus. No passado, não sei se ainda se usa esse ditado, mas onde há muita oração, há muito, quem conhece? Poder. Onde há pouca oração, há pouco, e onde não há nenhuma oração, não há poder, né? Então, na oração, irmãos, há poder. Na oração é onde nós encontramos a intimidade com Deus. É nela que nós falamos das nossas dificuldades. É na oração que nós falamos das nossas alegrias e também das nossas angústias. É quando nós derramamos o nosso coração diante de Deus. Ele conhece o coração, nosso coração, mas Ele deseja que nós falemos a Ele aquilo que nós necessitamos. Esse Deus que a Bíblia nos revela, que está manifestado pela sua palavra, do início ao fim, é um Deus que deseja viver um relacionamento próximo com cada um de vocês. É um Deus que deseja viver um relacionamento próximo de intimidade comigo. Quando nós oramos, nós podemos ouvir a voz de Deus. Ah, irmão, que negócio é esse de ouvir a voz de Deus? Será que eu vou ouvir uma zoada aqui no pé do meu ouvido? Como é que é isso? Como é que é isso? Não é? Nós podemos ouvir a voz de Deus. A oração, juntamente com a leitura da palavra, são dois exercícios básicos que todo cristão deve fazer diariamente na sua vida. Oração, leitura da palavra, meditação da palavra. Quando nós alinhamos esses três itens, nós ouvimos claramente Deus falar ao nosso coração. É como se Ele estivesse falando de forma audível aos nossos corações. E só experimenta quem tem, quem ora, quem tem intimidade com Deus. Quarto ponto aqui da nossa reflexão, passando 20 minutos já. Tem que apressar. Quarto ponto aqui. E por que, sabendo de tudo isso, irmãos, a gente ora tão pouco? Por que é? Sabendo de todos os benefícios, por que é que a gente ora tão pouco? Eu coloquei aqui 2 motivos, irmãos, pelo qual a gente ora pouco. E esses motivos nos conectam com as outras 2 marcas que nós vimos nas semanas anteriores. O primeiro é a desobediência. Desobediência à ordem do Senhor. Esse é um dos motivos porque nós oramos tão pouco. O segundo é a falta de fé. Nós oramos pouco porque temos pouca fé. Eu espero que não sejam os irmãos que estejam enquadrados aqui nessas 2 características, né, daqueles que oram pouco, né? Mas essas são algumas dificuldades que os cristãos enfrentam relacionados com a oração. O que diz Tiago 4, de 1 a 3? Um outro motivo pelo qual também nós oramos pouco é porque nós estamos orando errado, pedindo a Deus aquilo que não precisamos. De onde procedem as guerras e contendas que há em vós, entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e fazer guerras, e nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Esse é um dos grandes motivos pelo qual nós temos orado tão pouco, porque temos orado errado, irmãos. As nossas orações, e quando eu digo orar pouco, né, é orar com falta de qualidade. Não é aquela quantidade enorme de tempo, mas uma oração de qualidade diante do Senhor. E uma parte significativa daquelas pessoas que se dizem cristãos, nos dias de hoje, não cultivam esse hábito e disciplina de falar com Deus diariamente. Na sala da EBD aqui no domingo passado, o irmão Chico estava lá.
Era o irmão Chico. Daqui eu só estou vendo o irmão Chico. Acho que a irmã ali também estava na sala. Qual foi a primeira pergunta que o irmão Brito fez lá na sala? Você está lembrado? Vou lembrar aqui o irmão. Qual foi a primeira coisa que você fez hoje? E não vai me dizer que abriu os olhos, não. Qual foi a primeira coisa que você fez hoje? Você falou com Deus quando acordou de manhã? Né? Foi assim que ele falou, né? Então nós precisamos cultivar esse hábito de começar o nosso dia falando com Deus. Quinto ponto, está acabando. Os benefícios da oração. Vou citar aqui, passando rápido, e apresentar alguns textos para os irmãos que mostram que quando se ora, algo acontece. Quando a igreja ora, algo acontece. Primeiro benefício, pessoal, a intimidade com Deus. Relacionamento, né? Intimidade com Deus. Segundo, fortalecimento na fé. Terceiro, uma procura por mais tempo de qualidade com Deus. Esses são alguns benefícios que nós encontramos quando nos dedicamos à oração. Atos capítulo 2, não precisa, se o irmão não quiser, não precisa, eu vou só citar. Atos capítulo 2 e capítulo 3 nos mostram o início da igreja do Senhor lá na cidade de Jerusalém. O que dizia? Que eles perseveravam em oração. Era uma das características daquela igreja, era oração. E acontece num determinado dia que eles estavam reunidos no local chamado cenáculo, e o que foi que aconteceu? No dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre eles. Encheu aquele local, a presença de Deus encheu aquele local e aquelas pessoas foram cheias do Espírito Santo. Atos capítulo 3 narra também uma história de dois desses discípulos se dirigindo ao templo na hora da oração, Pedro e João. E o que foi que aconteceu? Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Quando a igreja ora, irmãos, coisa acontece. Atos capítulo 9. Um homem chamado Ananias, em oração, ouve a voz de Deus, vai lá no lugar tal, e tu vai encontrar um homem chamado Saulo. Olha, que loucura, né? E lá você vai orar por ele e vai restabelecer a visão dele. Atos capítulo 10, um centurião romano chamado Cornélio, homem de reputação ilibada, temente a Deus, clamando a Deus por salvação. O que acontece? Ora a Deus, Deus vai lá em Pedro e dá uma visão e manda Pedro ir lá pregar para Cornélio. Atos capítulo 13, a igreja de Antioquia, reunida, jejuando em oração, decidem enviar Paulo e Barnabé, separados para o ministério de pregação da palavra de Deus, até os confins da terra. Então, irmãos, eu escolhi aqui 5 textos em Atos dos Apóstolos, para mostrar para os irmãos que quando a igreja ora, quando nós oramos, alguma coisa acontece. Alguma coisa acontece. E para encerrar, irmãos, deixa eu ver aqui. Para encerrar, 2 coisas para encerrar, rapidinho. E o que falta para nós? Nos dedicarmos a uma vida de oração. O que precisa acontecer ainda? Para que nós tenhamos o hábito de buscar Deus através da oração. É um compromisso que eu, como os irmãos, precisamos fazer com Deus. É um compromisso que vai trazer benefícios espirituais, benefícios materiais, não apenas para mim, mas para aquelas pessoas que vivem próximo de mim. Eu quero incentivar os irmãos essa noite a buscar a Deus cada dia mais, através da oração. A marca da oração não é uma marca física na pessoa, mas também pode ser marca nos joelhos. Joelhos calejados, daquelas pessoas que botam ali a sua oração diante do Senhor. Eu não gosto muito de ficar falando de experiências pessoais, em mensagem, em estudo, não gosto de fazer isso. Mas a gente sempre tem que honrar aquelas pessoas que
merecem honra. E eu posso dizer para os irmãos, com toda a certeza do meu coração, com toda a convicção, de que eu não estaria aqui se não fossem os meus pais orando por mim. Do tanto que eu não sabia os momentos que eles estavam de joelho no chão orando por mim. Quando a igreja ora, algo acontece. E para encerrar, de verdade, viu? De verdade. Eu vou citar aqui as palavras do pastor Billy Graham. Oração, irmãos, é para os fracos. Oração é para os fracos. E é por isso que eu oro. Oração é para os fracos. E é por isso que eu oro. Que o Senhor Jesus nos abençoe essa noite, né? Que Ele possa completar Sua palavra no nosso coração. Que saímos daqui essa noite edificados pela Sua palavra. Obrigado. Vamos orar? Logo após o irmão Carlinhos vai louvar, né, pastor? PG, vamos orar. Pai querido e amado, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra que foi lida e explicada aqui essa noite, meu Deus. Que o Teu Espírito Santo, Ele venha agir de forma especial no nosso coração, nos convencendo a respeito da necessidade que temos de orar, de manifestar essa marca tão preciosa que é a oração na nossa vida. Obrigado, Senhor, mais uma vez por tudo. Nós te oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.